Olá, eu me chamo Jailson de Jesus e nós vamos estudar em Química hoje. Propriedades periódicas. Segundo a lei de Mosley, muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência dos números atômicos dos elementos. Como primeira propriedade, nós temos o raio atômico. O raio atômico também pode ser chamado de tamanho do átomo. É a metade da distância entre o núcleo de dois átomos isótopos. Com isso, pode-se dizer que o raio atômico é a distância do núcleo até o seu último elétron. Ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Com isso, nós temos o frâncio como o elemento que tem o maior raio atômico. Essa propriedade ela é medida em picômetros. Picômetro é um submúltiplo do metro e equivale a 10 na menos 12 metros. O volume atômico. O volume atômico é o volume ocupado por 1 mol do elemento no estado sólido. Vale notar que o volume atômico não é o volume de um átomo, mas sim de um conjunto de átomos que corresponde a 1 mol. O volume atômico de um átomo é definido não somente pelo volume de cada átomo, mas também com o espaçamento entre esses átomos. Eles crescem do meio da tabela para suas extremidades e de cima para baixo. Claro que com um aumento do número de camadas eletrônicas, também aumenta o volume desse átomo. Densidade absoluta. A densidade, ela é uma propriedade em que também pode ser chamada de massa específica, que é a relação entre a massa dessa matéria dividido pelo seu volume, o volume ocupado por essa massa. Ele cresce das extremidades para o centro da tabela e de cima para baixo. Os elementos ósmio e irídio são aqueles que apresentam maior densidade absoluta. Energia de ionização, ou potencial de ionização, é a energia mínima necessária para que um átomo isolado e no estado gasoso perca um elétron e se transforme em um cátion. Ele cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, tendo o hélio como o elemento que apresenta maior energia de ionização. Quer dizer, para tirar um elétron do hélio, você precisa de muita energia. Ponto de fusão e ponto de ebulição. É uma propriedade muito importante, porque está relacionada com as temperaturas nas quais os elementos entram em fusão e ebulição. Lembrando, o ponto de fusão é a temperatura onde a matéria passa da fase sólida para a fase líquida. E ponto de ebulição é quando a matéria passa da fase líquida para a fase gasosa. Na tabela, a gente verifica que elas crescem das extremidades para o centro da tabela e na sua esquerda de baixo para cima e na direita de cima para baixo. Aqui, então, nós temos que os elementos tântalo, tungstênio, rênio e ósmio são aqueles que apresentam os maiores valores de ponto de fusão e ebulição. Afinidade eletrônica, também chamada de eletroafinidade. Ela vai indicar a quantidade de energia no momento em que um elétron é recebido por um átomo. Então, na tabela, a gente verifica que ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Veja, mas aqui não entram os gases nobres, porque eles não têm afinidade por elétron. Então, o elemento que tem maior afinidade eletrônica é o cloro. Eletronegatividade. Essa propriedade tem relação com a tendência de se receber um elétron numa ligação química. Ela ocorre nas ligações covalentes no momento do compartilhamento dos pares de elétrons. Na tabela, a gente verifica que ela cresce da esquerda para a direita e cresce de baixo para cima. Veja, também não vão incluir os gases nobres, porque eles não têm tendência de fazer ligação.
O elemento que apresenta maior eletronegatividade é o elemento flúor. Eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Essa propriedade dos átomos indica a tendência em perder ou ceder elétrons. Ao perder elétrons, os átomos dos elementos ficam com uma carga positiva, formando assim um cátion. Na tabela, cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, aqui nós podemos ter o césio e o frâncio como os elementos que têm maior tendência em perder os seus elétrons. Bom, mas além das propriedades periódicas, nós também temos as propriedades aperiódicas, que recebem esse nome porque elas não se repetem em períodos. As principais propriedades aperiódicas são massa atômica, essa propriedade aumenta conforme vai aumentando o número atômico, e o calor específico, que diminui com o aumento do número atômico. Lembrando que o calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grau Celsius de 1 grama do elemento.